Shalom, querido, que Deus te abençoe de forma rica, poderosa, sobrenatural. E hoje nós vamos falar a respeito da verdadeira essência do cristianismo. O que é que nós temos que professar? Olha o que diz a palavra em Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Amém? Querido, o Evangelho é que nos justifica, é o Evangelho que fala a respeito da vida, morte e ressurreição de Cristo. É Ele que nos leva à salvação, é a maior revelação do Pai para nós, é o Evangelho, é a Bíblia. E o que acontece? É sobre Ele que nós temos que falar. Mas, porém, nós estamos distraídos com muitas coisinhas pequenas e isso tira os nossos olhos do propósito real, verdadeiro. Olha só, né? Quantas coisas distraem o crente daquilo que é o principal, que é o Evangelho da cruz, o Evangelho da salvação. E é ele, né? Uma vez, vou contar uma historinha, né? Uma pessoa foi ao médico com duas orelhas queimadas, né? Daí o médico falou assim, nossa, em tantos anos de profissão, eu nunca vi tal coisa. O que aconteceu? Daí ela falou assim, eu estava com o telefone e passando roupa. Quando o telefone tocou, eu atendi com o ferro, queimei uma orelha. Aí o médico ficou, né? Meu Deus, que coisa, que distração. Mas e a outra? Daí ela falou assim, é que o telefone tocou novamente. E assim nós andamos cometendo erros absurdos, comuns o tempo todo e repetidamente. Nós temos que nos preocupar com o Evangelho da salvação, nós não temos que nos preocupar com discursos de ódio, com homossexualidade, com pecado, com coisinhas do tipo assim. Muitos são os questionamentos a respeito do ministério que o Senhor deixou na terra. Mulher pode ser pastora, ungida pastora, não pode ser ungida? Eu posso usar cropped, não posso usar cropped? Querido, você só não pode pecar. Né? Você, ao invés de se preocupar com tantas coisas, se preocupe em proclamar o Evangelho. Tem pessoas que ficam caçando pelo em ovo, sabe? E apontando o dedo e falando isso pode, isso não pode, deve ser assim, deve ser assado. Uma cartilha. Queridos, nós já temos a nossa cartilha de usos e costumes, que é a Bíblia. O que passar disso é do inimigo. Mas a Bíblia nos fala a forma certa de nós agirmos com os irmãos. E eu vou te falar uma coisa, o que menos Cristo se preocupa é com usos e costumes. Ele se preocupa, sabe com o quê? Com o teu coração, com o teu julgamento. Ele se preocupa se você está amando de fato a outra pessoa, ao invés de acusá-la e jogá-la. Aí nós colocamos nas portas das igrejas uma porção de não. As pessoas imaginam o que é ser cristão a partir do momento das coisas que não se podem fazer. Queridos, nós fomos chamados para pregar o Evangelho da paz, para anunciar as boas novas, para falar que Jesus ama mesmo, sabe? Nós temos que ter essa convicção que Jesus nos ama a ponto de entregar a sua vida por nós. Ele sofreu uma morte de cruz para que nós tivéssemos salvação. É isso que eu tenho que declarar todos os dias. Eu não posso apontar o dedo para as pessoas e falar assim, eu acho que você não é crente. Não, crente não faz isso, crente não faz aquilo. Ore. Assim, nós não fomos chamados para ser juízes, nós fomos chamados para ser cristãos e amar. Né? Deixa quem é que mostra para a pessoa o pecado, o juízo e a justiça. Eu fui chamado para isso? Você foi chamado para isso? Eu acredito que não, é o Espírito Santo de Deus, não é? Eu lembro quando eu era uma nova convertida, o Espírito Santo me tratava de uma forma. Até hoje, graças a Deus, o Espírito Santo ainda trata comigo. À medida que eu vou alcançando outros níveis, o Espírito Santo vai tratando comigo também em outros níveis. De repente, eu não posso querer que uma pessoa nova convertida tenha a mesma visão que eu. Além do que, não é nem
tempo de igreja, é maturidade, porque o tempo do Senhor é diferente. Tem pessoas que têm 20 anos de igreja, não tem maturidade com a pessoa que tem 6 meses lá. E o Senhor vai tratar de como? De uma forma individual, particular com cada uma. Então deixe cada um tratar do seu pecado, deixe Deus tratar do pecado de cada um. Nós temos que falar o quê? O Evangelho, porque na palavra do Evangelho tem poder, tem salvação. Toda vez que nós declaramos a palavra de Deus, algo novo acontece. Não é quando eu falo falo aquilo que vem à minha mente, não. Não é quando eu falo aquilo que eu acho, é quando eu falo aquilo que a Bíblia diz que é verdade. Aí a salvação, a cura, a poder, a manifestação do Espírito Santo. Tem tantas pessoas que falam assim, eu acho que não tem pastoras, eu acho que você não tem que usar calça comprida, eu acho que você não pode usar brincos, eu acho isso, eu acho aquilo, e vai continuar achando. O que importa para mim e para a tua vida, nós temos que dar bons testemunhos. Veja na palavra o que é dar bom testemunho. Tirando isso, não vamos conseguir agradar e nem unificar todas as ideias. Lembra Cristo? E em Cristo, as mesmas pessoas que o aplaudiam quando estavam fazendo um milagre, pediram a crucificação dele. Queridos, faça o que é certo, proclame o Evangelho da paz. Vamos parar com esse negócio de falar assim, eu penso isso, eu acho aquilo, eu sou assim, eu sou... Hoje tem a internet, né? Só mais um bocadinho. Tem opinião para tudo. Se você quiser ser um bom dizimista, você vai na internet e você vai achar pessoas com argumento para isso. Se você quiser não dizimar, também você vai achar argumento. Daí eles pegam os videozinhos e colocam lá para testificar aquilo que ele também pensa. Se você quiser ser, inclusive, satanista, também tem opiniões para isso. Querido, cada um fala o que quer. Quem tem boca fala o que quer. Veja o que diz a Bíblia. Proclame o Evangelho de Cristo e eu tenho certeza que alcançaremos muitas almas através do poder do Evangelho e o Espírito Santo agindo junto e você sendo usado por Ele. Amém? Que Deus te abençoe de forma rica, poderosa e sobrenatural.